Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aliás, todos os dias, quando nós começamos essa programação, nós abençoamos aqueles que creem, aqueles que acreditam nas promessas de Deus. E falando nisso, eu queria que você prestasse bastante atenção ao que vai acontecer no último dia do jejum de Daniel que nós todos estamos fazendo. Dia 26, o último domingo deste mês, às 10 horas em ponto. A reunião no templo começa às 9h30, mas às 10 em ponto nós estaremos ministrando a bênção lá do Monte Hermon, que Deus determina para aqueles que creem. E a pergunta é, por quê? Por que o Monte Hermon? O que o Monte Hermon tem de especial para nós irmos lá? Vamos ler o texto sagrado do Salmo 133. Ele diz assim: como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida eterna, ou a vida para sempre. Então, o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, veja só, o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, quer dizer, que desce sobre todo Israel. Por que o orvalho? Por que o Hermon? Por que esse monte? Nós sabemos que o Monte Hermon foi o monte que Jesus escolheu para subir com seus discípulos, para que eles pudessem ser testemunhas da sua glorificação pelo Pai. Veja que Jesus levou da terra três testemunhas, Pedro, Tiago e João, até o alto desse Monte Hermon. E Deus Pai enviou duas testemunhas do céu, Moisés e o profeta Elias, perfazendo assim 5 testemunhas da glorificação, da exaltação da majestade do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, isso é extremamente profundo. E por isso, Deus fala que ordenaria a bênção desse monte e a vida para sempre. Então, desse monte, do pico desse monte, nós, bispos, estaremos ministrando, ordenando a bênção em nome do nosso Senhor, na autoridade do nosso Senhor, para os que creem, para os que acreditam, para os que querem essa bênção e a vida eterna. Então, dia 26 promete ser um dia especial na vida dos que creem, porque com Deus depende a fé. Não é questão de ou eu mereço ou não mereço, não. Depende da fé. Você crê, você recebe. Você não crê, você não recebe. É assim que funciona. Então, a bênção que Deus ordena lá do Monte Hermon é uma bênção para os que creem, não para os que não creem. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica batendo palmas para os outros que têm crido e recebido a bênção de Deus. Vamos, então, agora ver um testemunho do que Deus fez na vida do Sanderson. Esse homem era um empresário bem-sucedido e depois ele teve a sua vida destruída, fracassada, mas Deus, obviamente, determinou a bênção sobre a sua vida porque ele creu. Aliás, ele vinha aprendendo a crer quando frequentou
a bruxaria, a feitiçaria, porque ele cria nos espíritos, nos guias, nas entidades. Vamos assistir o testemunho dele. É muito interessante você assistir e presta bastante atenção no testemunho dele, por favor. Meu nome é Sanderson, tenho 27 anos, venho de uma família tradicional, que eu me recordo e meus pais me contam que até meus 7 anos, mais ou menos, vivíamos super bem, tinha uma condição financeira muito boa. E a partir dessa minha idade, meus pais quebraram. Até hoje eles não sabem dizer exatamente o que aconteceu. Então foi quando meu pai começou a ter que viajar para o Nordeste para trabalhar, e minha mãe trabalhando bastante também, então ela não conseguia estar presente todo o tempo. Comecei a usar maconha, já estava fumando cigarro na escola. Eu era de uma outra religião, eu era espírita, umbandista, e eu acabei até então, eu achava que era um dom que eu tinha, porque eu me tornei Ogã. Ogã, para quem não sabe, é quem toca, né? É o responsável de um centro espírita. E dentro de um terreiro é uma autoridade, abaixo do que cuida, né, das entidades, que é conhecido como Mãe de Santo ou Pai de Santo, é o Ogã. Então você tem uma certa autoridade dentro de um terreiro. Eu tinha tanto amor até então no que eu fazia que eu não cobrava. Era normal o Ogã cobrar, quando ele ia em outra casa, cobrar pelo trabalho ali que ele está tocando e tal. E eu não cobrava, porque eu falava que eu não tocava para o homem, né? Eu não tocava para as pessoas que estavam indo lá, eu tocava para os espíritos. Eu gostava de agradar eles, meus guias, né? Aquelas coisas. E só que foi passando o tempo, eu só fui me afundando. E nessa época foi quando eu conheci a mãe da minha esposa, que até então, na época, ela também era mãe de santo. E aí, num convite que ela me fez para ir tocar na casa dela, eu conheci a filha dela, que hoje é minha esposa. E a gente foi se conhecendo, passado 2 anos e meio aproximadamente, ela engravidou. E a gente namorava ainda. Eu queria ter a vida de solteiro ainda que eu estava tendo, né? Eu ainda era muito jovem ainda. Então eu ainda ia para balada, eu bebia demais, eu chegava em casa bêbado toda madrugada, praticamente todo dia eu bebia e usava droga, todo dia praticamente. Eu era muito machista, eu era muito incisivo no que eu falava, e o que eu falava era lei dentro de casa, e eu não aceitava a opinião dela, só que sem eu saber, ela já estava indo na Igreja Universal. Eu tinha muito preconceito contra a igreja. Eu chamava todos os pastores de ladrão, que aquela igreja era a igreja de ladrão, que eles se aproveitavam do povo, dos pobres. E quando eu desconfiei que ela estava indo na igreja, eu ainda ameacei ela. Eu falei, se eu sonhar que você está tirando dinheiro de dentro de casa para dar para aqueles ladrão, eu te mato. Só que aí, acho que aí ela tomou coragem de assumir a fé dela. Não, eu vou mesmo, eu estou indo e pronto, acabou. E teve um dia que eu saindo do nosso estabelecimento, eu dirigindo sozinho, me veio um pensamento em me matar. E foi muito forte, porque era uma voz que falava comigo que se eu me matasse, meus problemas acabavam. Era só eu colocar meu carro de frente com uma carreta que meus problemas iam acabar. Minha família não ia sofrer, minhas filhas não iam sofrer. E detalhe, naquela altura minha esposa já estava grávida da nossa segunda filha. E aí, nesse dia que me passou pela cabeça me matar, eu cheguei em casa, acendi um cigarro de maconha, fumei esse cigarro de maconha e liguei a televisão. E na hora que eu liguei a televisão, estava no canal de um programa da Universal, passando os testemunhos. E mesmo contra a minha vontade, eu em prantos, chorando muito naquele dia, porque eu não sabia por que estava passando aquela vontade na minha cabeça de me matar. E era uma coisa muito forte, estava quase sendo mais forte do que eu. E um programa que salvou, eu confesso que salvou a minha vida. Depois que acabou aquele programa, eu desliguei a televisão e eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa, eu já não tenho mais nada a perder, estou todo endividado, eu não vejo mais saída para a minha situação, eu já não tenho mais saída. O que custa? Eu ir lá para conhecer, pelo menos, porque realmente se nada acontecer na minha vida, o máximo que pode fazer é acabar com a minha vida, porque é o que eu já quero fazer. Então, mas eu vou pelo menos lá, porque eu vi o testemunhos, vai que dá certo comigo também. E aí eu esperei minha esposa me convidar de novo e ela não me convidava.
Passou 2 semanas ela sem me convidar e eu doido para ir, mas eu era tão orgulhoso que eu não dava o braço a torcer. E ela me convidou. E aí, para mim, aquele momento foi um alívio. Eu falei, nossa, eu vou poder conhecer, saber o que lá acontece. Eu entrei e o temor da minha esposa no dia era de que fosse a reunião com o Bispo Macedo. Porque eu só falava mal do Bispo Macedo, eu não aceitava. Eu falava, não, esse cara aí, o histórico dele já é sujo, o que ele falar eu não acredito. E na hora que ele entrou no altar, minha esposa já olhou para mim assim, já preocupada, porque eu falei que se a reunião for com ele, eu vou embora, eu não vou assistir. E naquele dia foi com o Bispo Macedo, ele tinha acabado de voltar de uma viagem missionária. E naquele momento, eu confesso que deu a vontade de cumprir aquilo que eu tinha prometido para ela, só que ao mesmo tempo eu falei, não, calma aí. Cara, se eu não assistir, se eu não ver de verdade, porque eu ia pelo que os outros tinham me falado dele. Eu nunca tinha visto ele fazer uma reunião. E eu falei, não, eu tenho que assistir. Eu vou assistir porque aí eu tiro a prova, que se realmente for tudo charlatão, se for tudo, eu posso falar com propriedade. Eu abaixei a minha guarda, fui até o altar e ouvi tudo que ele falou e falei com Deus, do meu jeito até então, porque eu não sabia como tratar Deus, eu não sabia como falar com Ele, como me dirigir a Ele, porque o próprio bispo falou, fala com as suas palavras, da forma que você quiser, como você quiser, mas fala com Ele. Eu falei, ó Deus, eu vou obedecer o que esse homem aí está falando em cima do altar. E se minha vida mudar, eu deixo de servir os outros deuses, eu deixo toda essa minha vida errada e sirvo só o Senhor. E ali eu recebi um sinal de que Ele tinha me ouvido e de que eu tinha que obedecer Ele, porque ali eu já tinha paz. Eu estava sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, em lugar nenhum que eu tinha ido, eu nunca tinha sentido aquela paz. E aí, a partir desse dia, eu comecei a frequentar as reuniões. E uma reunião que eu fui de sexta-feira, eu vendo aquela situação, eu vendo aqueles espíritos que eu servia, eu vi eles de joelho. E aí me despertou algo que eu falei, poxa, calma aí. Aqueles guias que me prometia, que me protegia, que ia me dar uma vida financeira diferente, enfim. Ele se curvando para esse homem, o que esse homem tem? E foi quando eu descobri que aquele homem era cheio do Espírito Santo. E eu queria saber quem era esse Espírito Santo, porque eu só tinha ouvido falar daqueles espíritos que estavam curvados, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E nessa busca incessante, incansável que eu estava tendo, numa reunião num domingo, de manhã, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu tento descrever e eu não consigo, porque é uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão forte, porque ali você tem a certeza que Deus é contigo, Ele te respondendo. Você se sente literalmente um filho, porque aquele carinho que você recebe dele, de você ter a certeza de que de tudo aquilo que você fez, de todo aquele sacrifício, porque é um sacrifício você largar toda a sua vida, aquela vida que você achava que era boa, as suas vontades, e você nota que Ele tem algo muito melhor do que tudo aquilo que você achava que era bom para você. E chegou uma hora que naquele dia eu fiquei radiante o dia inteiro e eu saí dali querendo falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. E eu acho que eu acabei me tornando até chato, porque eu não parava de falar. Gente, eu queria falar de Jesus o tempo inteiro. Eu queria falar dele, eu queria falar do que ele faz, o que ele pode fazer. E é uma sede que você tem de falar dele, de saber dele, de ler a palavra dele, de poder ajudar as pessoas, de mostrar para as pessoas, gente, calma, fica calmo, tem uma saída, calma, só fica calma e me ouve. Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu conseguia falar de Deus com mais autoridade, com mais certeza, convicção, porque Ele mudou minha vida. A minha filha mais velha, uma parte
Um momento que ficou marcado na minha memória foi quando ela pediu para eu orar junto com ela antes de dormir. Ela me chamou para orar com ela. Pai, você ora comigo hoje? Vamos falar com Deus junto hoje? E aquele momento eu vendo ela orar do jeito dela, do jeito mais simples, mais puro. E aquele momento eu fui grato a Deus. Eu tive certeza de que Deus era na minha casa, de que Deus era com a minha família, de que hoje quem era mau exemplo, hoje se tornou um exemplo para a própria filha. E hoje eu sou um cara feliz, um homem realizado, com a família restaurada. Hoje eu trabalho por conta própria, né? Quando eu cheguei na igreja eu era funcionário. Hoje eu sou autônomo, trabalho por conta própria e hoje eu gero emprego. E quero aqui em público, para que todos vejam que eu quero agradecer primeiro a Deus, por Ele ter me dado a oportunidade de eu mudar a minha vida e de tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a minha esposa, porque se ela não tivesse lutado por nós, se ela não tivesse dado o tempo dela, investido todo o tempo dela por nós e por mim, principalmente, hoje eu não estaria aqui, talvez nem viva estaria. Eu quero agradecer a todos que colaboram pela programação, porque como salvou a minha vida, eu tenho certeza que está salvando milhares de vidas e salva. Eu sou um testemunho vivo de que a programação salva vidas. Eu quero agradecer à Igreja Universal por tudo aquilo que eu já falei de mal, mesmo assim me recebeu, sem me julgar, sem perguntar qual religião eu era, o que eu queria fazer lá, não. As portas só estavam abertas e muito obrigado. Muito obrigado. Você que está assistindo essa programação, você que está sofrendo, talvez até mais do que o Sanderson, ele queria se matar, porque a vida dele não tinha mais sentido. Talvez seja essa a sua situação. Você tem ouvido uma voz dizendo, olha, não tem jeito para você, rapaz. Acaba com a sua vida e você vai descansar. Você vai ficar eternamente descansando. Tudo mentira. Mentira mesmo. Quando a pessoa acaba com a própria vida, aí é que ela entra no inferno. Aí é que ela sofre. Aí é que ela não tem um segundo de sossego, de paz. É sofrimento e dor por toda a eternidade. Então, minha amiga, meu amigo, não dê ouvidos a essas vozes do suicídio, porque, com certeza, quando a voz é de Deus, traz paz. Quando a voz é de Deus, traz vida. Quando a voz é de Deus, traz a bênção, traz o Espírito de Deus. Como nós lemos aí no Salmo 133, lá do Monte Hermon, o Senhor determina, ordena a bênção. A bênção é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem a vida eterna. Vida eterna. Então, não dê ouvidos às vozes que trazem confusão, conflitos, às vozes que trazem angústia, dúvidas. Não dê ouvidos às vozes que trazem as dúvidas, porque as dúvidas procedem da boca do inferno, do diabo. Quando a voz é de Deus, então ela traz segurança, traz certeza, traz fé. Então você pode avaliar a voz que você está ouvindo. Se você ouve uma voz na sua cabeça que traz dúvida, essa voz é do diabo. Se você ouve uma voz na sua cabeça que te traz paz, fé, essa voz é de Deus. É fácil de discernir uma coisa da outra, do bem e do mal. Vamos assistir, por favor, mais um testemunho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas que tinham
preconceito contra mim, contra a Igreja Universal, chamava-nos de ladrões e coisa e tal. Mas a gente sabe que quando a pessoa não conhece o Altíssimo, ela é perdida, ela é desorientada, ela come na mão dos outros e ela crê da maneira que o diabo gosta. Vamos assistir testemunhos disso. Meu nome é Milton Precivale, eu tenho 52 anos, eu sou empresário no ramo automotivo de reparação. A minha esposa era filha de santo e a gente brigava. E aí eu sabia que na igreja ia resolver esse problema. Só a Igreja Universal, entendeu? Lidar com esse tipo de problema. Então eu tinha certeza que aqui eu ia resolver meus problemas. E aí, chegamos um dia, entramos na igreja e as coisas começaram a caminhar. Eu comecei a frequentar as reuniões, a gente começou a ter paz que a gente não tinha, a gente parou de brigar. Ela deixou de ser uma pessoa depressiva, uma pessoa que na época ela tinha tendência suicida. A gente era fiel nos dízimos, nas ofertas, nos propósitos que a igreja fazia. E aquilo trazia um resultado para a gente. Eu era puro. E essa malícia no decorrer da caminhada da fé, ela foi entrando. Eu ouvi de notícias, né, que falavam aqui fora, entendeu? Que a igreja só queria arrecadar dinheiro, queria arrecadar fundos, que os pastores eram todos orientados a só pedir oferta, pedir dízimos. Quando eu passei a duvidar, a desacreditar, minha vida começou a estacionar, começou a parar de andar. Eu comecei a parar de progredir, de caminhar. A mídia colaborou muito. Por quê? Porque, principalmente na construção do templo aqui, poxa, porque pegou esse dinheiro todo e construiu esse templo, não construiu casas populares, né? A visão que eu comecei a ter. E na hora que entrou a tecnologia das maquininhas de cartão, eu achei um absurdo aquele, né? Porque eu falei, poxa vida, né? Isso aqui realmente virou um comércio. Eu decidi largar, abandonar. E num dia de domingo, eu assisti uma reunião e eu peguei, levantei e fui embora. Eu dei as costas para Deus, eu virei as costas. Eu não tinha largado a igreja, eu tinha largado Jesus. Cheguei a falar assim, eu falei, bom, se o Bispo Macedo é de Deus, eu sou do diabo. Aí eu me tornei uma pessoa perturbada. Eu passei a ver vultos, ouvir vozes, entendeu? Não tinha prazer no meu trabalho, não tinha prazer com a minha esposa, não tinha prazer com meus filhos. Gostava de sair, eu passei a beber, eu passei algumas vezes a me drogar. Eu contraí glaucoma, diabetes, pressão alta, esofagite. Eu lembro que chegou uma ordem de despejo também da minha casa, da minha moradia. E eu fiquei confuso. Eu falei, poxa vida, minha vida agora chegou no final. Daí ela, muito inteligente, chamou meu filho, falou, você tem que convidar teu pai para ele voltar, para retornar para os braços de Jesus. Se fosse minha esposa que tivesse me convidado, eu não teria vindo. Mas como foi meu filho, eu falei, não, vamos lá. E chegando aqui, eu vi toda aquela construção enorme, Templo de Salomão. Eu só fechei meu olho e eu queria só ter mais um contato final com Deus, que minha vida poderia se acabar ali. E aí eu tive a consciência que eu precisava muito de Deus, muito. Então eu me dirigi a Ele, em pensamento que não saía nem palavras, eu falei assim para Deus, poxa, eu sou esse lixo. Aí passou a ver dentro de mim uma pureza de novo. Por exemplo, eu tinha maus olhos na hora que o pessoal levantava para dar oferta, na hora que passava uma maquininha de cartão. Aí eu fui entender que tudo aquilo era para beneficiar, entendeu? Porque é tecnologia, é necessário. Aí eu voltei a ser uma pessoa fiel de novo. Entrou uma certeza dentro de mim que eu ia vencer. Quer dizer, o gigante da fé que estava adormecido, ele foi despertado de novo. Eu que estava sendo despejado, eu que estava com o meu comércio, com a minha oficina lacrada. Não podia nem trabalhar, tinha que trabalhar igual bandido, escondido. Eu abri uma nova oficina num lugar amplo, de 300 metros quadrados, na Vila Romana. Um bairro nobre, um bairro bom. Eu que estava sendo despejado, a gente conseguiu comprar 3 apartamentos. Eu comprei um, paguei à vista para minha esposa, e eu pude ajudar meus filhos também a comprar mais 2. Eu que não tinha olho mais para minha mulher, não tinha mais prazer nela, eu passei a ver ela com olhos diferentes. Na verdade, eu comecei a enxergar ela como uma mulher de Deus que Deus tinha me dado. Eu fui curado de tudo, só que eu não sabia. Mas eu passei a ter saúde, vigor físico, força para lutar, força para vencer. E aí foi comprovado, depois que eu fiz exames, tudo, que eu tinha recebido todas essas curas. E minha vida espiritual hoje, eu sou batizado com o Espírito Santo. Esse é o maior tesouro, é a maior riqueza, porque ainda que eu venha perder tudo, ainda eu tenho Ele. Eu aqui, de antemão aqui, eu quero pedir perdão para Ele, para o Bispo Macedo. E o que a igreja precisa de mim, o que Deus precisa de mim,
eu estou aqui, eu estou à disposição. E peço perdão também para aqueles também que eu fui um mau testemunho também, entendeu? Que me perdoe também, porque eu fui ferido e eu feri muita gente também. Então eu faço um desafio para você, você que duvida, você que tem dúvidas, vem tirar limpo. Então prove a Deus. Eu duvido que Ele vai deixar você falando sozinho. Você está com problema? Então vem. O convite está feito, eu faço esse desafio. Meu nome é Maria Helena da Silva, eu tenho 51 anos. E eu conheci a Igreja Universal em 1995. Até então, eu não me interessava pela igreja, eu não era de nenhuma denominação, eu não era de nenhuma religião, por assim dizer. Então eu estava no mundo, solta. Aí eu comecei a ouvir falar da igreja, né? Eu ouvi muitas críticas, pessoas comentando, assim, no ponto de ônibus, no meu trabalho, aquela igreja. E teve uma reportagem, né, num telejornal que gastou 10 minutos falando do bispo. Aí eu falei assim, 10 minutos falando de uma pessoa, deve ser uma coisa muito... E eu assisti. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Eu fiquei escandalizada, eu fiquei revoltada, a ponto de, com as imagens que eu fiz na minha cabeça do bispo, eu falei assim, se eu encontrar com ele, eu acho que eu brigo com ele. Só de ouvir a voz do bispo, eu ficava assim, profundamente chateada. Porque na minha concepção, quem ia para a igreja eram pessoas simples, né? Que não tinha dinheiro para nada, né? E o pouco que tinha, o bispo estava pegando, com a quadrilha dele estava pegando. Ali ele aparece pregando para uma multidão. E as pessoas faziam loucuras, né? Pela fé. Porque assim, eu achava que ele usava a fé da pessoa para ela fazer. Aí eu pensei comigo, jamais vou nessa igreja, eu jamais vou chegar nessa igreja, porque ele pode abusar dessas pessoas menos, como dizer, menos instruídas, né? Aí eu, no auge da minha formação, né, eu falei assim, jamais. Então a gente tinha um lar totalmente destruído, a minha mãe tinha abandonado a família há alguns anos atrás para morar com uma outra pessoa. Então morava eu, meu pai e meus irmãos. Aí de repente a minha mãe, fiquei sabendo que ela está passando por uma situação difícil. Aí a gente foi e falou, mãe, a senhora pode vir para casa. E meu pai, de pronto, perdoou, pode voltar. Aí eu fui saber que a minha mãe já estava frequentando a igreja. E essa volta dela foi a consequência de um propósito que ela fez na igreja. Mas mesmo assim, eu falei, não, eu não aceito que a senhora vá nessa igreja. Eu falei assim, o pessoal está fazendo uma lavagem cerebral na senhora. Eu não aceito, só pode ir em qualquer outra. Só vai em qualquer outra. Só quer ser crente, pode ir menos nessa igreja desse bispo. Ele é ladrão, ele está enganando a senhora. O pessoal faz lavagem cerebral, essa água que vocês pegam, que fala que é ungida, tem alguma coisa nessa água. Porque vocês ficam todos malucos. Eu nunca cheguei a agredir fisicamente a minha mãe pela educação que a gente tem. Até um dia que ela, evangelizando com o pessoal, ela, depois que acabou, ela levou o pessoal para tomar água na minha casa. Eu não deixei ninguém entrar. Eu falei, esse povo não entra na minha casa. Eu estava me tornando uma viciada em bebida, né? Eu estava bebendo, jogava e ainda tinha problemas de saúde. Toda vez que eu tinha o meu ciclo menstrual, eu tinha hemorragias terríveis. Em abril de 99, eu tive uma hemorragia muito forte, eu fiquei 1 mês em cama. Eu fiz exames, aí constatou que eu tinha 3 tumores no meu útero. E a médica foi taxativa, não tem cura, você vai ter que tirar o seu útero. Aí eu pensei, eu falei assim, naquela igreja tem um curandeiro. O bispo era acusado de curandeirismo. Eu sei que eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu tô com 3 tumores no útero. Aí minha mãe chorou. Eu falei, chora não, falei para ela. Eu era tão assim, tá na hora de você me apresentar o curandeiro da igreja da senhora. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira eu fui na igreja. Assim, totalmente armada para qualquer coisa. Eu não levei um tostão no bolso,
Eu fui, né? Eu vou ver como é que é. Aí ele fez uma pregação que era tudo aquilo que eu estava passando. Tudo. Ele pregou justamente da mulher hemorrágica. Eu falei, opa, será que ele falou com a minha mãe antes de eu chegar aqui? Eu falei, tem coisa aí. Mas não. Aí para quem ia só na terça, no domingo eu estava lá. Eu fui no domingo. A receita que eu tinha do médico, eu joguei na lixeira lá da igreja mesmo e ali ficou. Eu não tive que operar, não tive que tirar meu útero, né? Aí eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse vindo antes, seriam anos a menos de sofrimento, porque essa hemorragia me causava muito constrangimento, muita dor. E o que me dói hoje é que isso ainda prejudica muitas pessoas. Eu sinto que tem gente hoje que passa por isso, que às vezes até quer chegar até a gente, mas não vai porque tem alguém, um familiar, fica na cabeça. Não, lá não, né? É o último lugar que você vai procurar. Só que o último lugar que eu procurei para mim é onde hoje eu me sinto melhor. Estou na igreja já fazem 19 anos. Eu desafio qualquer um de vocês, estudiosos, vocês que têm faculdade, você que é um formador de opinião no lugar onde você mora, mas a sua vida está totalmente destruída. Eu desafio você a vir aqui, experimentar o que eu experimentei, a conhecer o que eu conheci. E se a sua vida não mudar, aí você não precisa voltar mais. Faça como eu fiz. Por que Jesus escolheu o Monte Hermon para ser transfigurado? Por que não optou pelo Monte das Oliveiras, que ele tanto amava? Ou o Monte das Bem-aventuranças, onde ensinou os segredos da vida eterna? Essa resposta encontramos em Salmo 133, onde diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." A transfiguração de Jesus neste monte mostra sua vontade em ver os seguidores também transfigurados segundo a glória de Deus. É exatamente isso que irá acontecer no último dia do jejum de Daniel, quando, direto do Monte Hermon, os bispos irão determinar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. A sua vida será transfigurada com o recebimento do Espírito de Deus. Não perca tempo. Participe do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo e mais perto de Deus. Pois é, neste dia 26 de agosto, nós estaremos lá estendendo as mãos, unindo nossas mãos com as suas. E de fato, não só unindo as nossas mãos, mas unindo os nossos corações, as nossas vidas, unindo os nossos espíritos, unindo as nossas energias, quer dizer, energias de quem crê, espírito de quem crê, coração de quem crê. E eu creio que Jesus escolheu esse monte para determinar o Espírito Santo para todas as pessoas que creem e também a vida eterna. Então, o Monte Hermon é o monte do Espírito Santo, é o monte da vida eterna. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo, é assim que eu creio. E nós vamos lá, estaremos, vários bispos, fazendo esse trabalho em prol de toda a família universal do Reino de Deus, em todo o mundo, em todo o planeta. Nós teremos o bispo lá da Europa, um representando a Europa, outro representando a África do Sul, a África em geral, outro representando as Américas, enfim. Todos nós estaremos subindo nesse monte em espírito
para juntos, em espírito, recebermos a bênção de Deus, que é o Espírito Santo, e a vida para sempre, ou a vida eterna. Graças a Deus. Eu quero que você receba. Lá no Brasil, a nossa transmissão será exatamente 10 horas da manhã. Exatamente às 10 horas da manhã. E você é o nosso convidado para participar da reunião especial, que começa às 9h30 da manhã. Começa às 9h30 e às 10 horas nós transmitimos aquela bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você. Agora vamos assistir mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Meu nome é Caroline, eu tenho 22 anos e eu sou universitária, trabalho na área administrativa e eu passei por muitos anos dentro da igreja, mas sem conhecer Jesus, sem conhecer o Espírito Santo. Dentro, eu até queria me entregar e conhecer Jesus de fato, de verdade, mas o mundo ele brilhava bastante. Então eu vivia muitos conflitos em relação assim a abandonar, assim, sair de fato, de verdade da igreja e me entregar para o mundo. E eu tive problemas dentro de casa também, com a minha mãe, com a minha irmã, que a gente tinha bastante... Não era uma coisa normal, assim, que a gente sabe que irmãos têm esses problemas, mas era bem, assim, de ter briga mesmo, de eu ter ódio, de eu não querer ir para casa, de eu querer fugir de casa. Dentro de mim era a ponto de explodir, por mais que talvez não pareça, assim, mas eu tinha muito ódio, eu me imaginava matando as pessoas. Eu não tinha tempo para Deus, porque era escola, era namoro, eu era bem apegada assim a celular, essas coisas, porque era meio que um refúgio, né? Eu tinha bastante amizade, então para mim eu não podia ficar sem celular. Eu sempre estava atualizada, sempre estava conectada, né? Em questão assim de rede social, de celular, sempre com o celular na mão. Eu não fazia espaço, na verdade, na minha vida para Deus. Então, isso foi acabando com a minha alma, assim, comigo, me deixando uma pessoa complexada. Nunca na minha vida eu imaginava que eu iria fazer uma faculdade, sabe, de que eu poderia ter um bom emprego. Ler a Bíblia, sabe, pegar a palavra de Deus e falar, eu vou ler a Bíblia, para mim isso era uma coisa, era um cenário, assim, da igreja, que eu fazia dentro da igreja. Em casa, não. Eu cheguei a tocar no dízimo, então o temor para mim já não existia. E aí, uma reunião que eu fui, né, o pastor ele falou sobre o jejum de Daniel e sobre o Espírito Santo. E ali eu refleti que, na verdade, todos esses meus problemas e toda essa minha vida triste, vazia, era porque eu não tinha o Espírito Santo. Eu vi ali no jejum de Daniel uma oportunidade e um desafio, né? Um sacrifício que eu teria que fazer, porque eu sabia que para eu conquistar o Espírito Santo, eu precisaria sacrificar o meu eu, porque eu acordava e eu estava acostumada a já me conectar, ou até mesmo eu acordava muito de mau humor, eu acordava já revoltada com a vida. E aí eu fui mudando isso. E aí eu comecei, para quem a Bíblia ficava lá pegando poeira, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer tempo para Deus. Eu me desconectei assim nos meus pensamentos. Então, a minha vida, eu comecei a ver a mudança do lado de fora, porque já estava sendo mudado dentro de mim. E aí, com a minha família, já começou a melhorar o meu humor, eu já comecei a ver as coisas com outros olhos, a ter vontade de ir na igreja, sabe? A ouvir a palavra do bispo. Eu me desliguei do mundo completamente, assim. O tempo que eu passava fazendo qualquer outra coisa, eu investia na minha vida espiritual. Eu fui para a igreja, era numa quarta-feira. E eu sentei bem lá na frente, porque para mim isso assim mostrava o meu interesse. E eu falei assim, não, eu vou
e vai ser hoje. E aí eu fui, na verdade, todo aquele dia eu me preparei, porque eu queria que fosse especial. Então eu fui, e aí o pastor fez a pregação, e num determinado momento, no momento assim do louvor, eu peguei e eu falei assim, meu Deus, eu quero te conhecer. E eu quero que o Espírito Santo venha morar dentro de mim. Não apenas estar do lado de fora, mas eu quero ter certeza. E ali naquele momento eu tive certeza, porque eu ouvi Deus falando que eu pedi, e da mesma forma que eu pedi, Ele me deu. Porque eu tive fé para receber, então Ele me deu. E ali naquela quarta-feira eu recebi o Espírito Santo. E a partir dali a minha vida mudou. Foi a minha felicidade, porque naquele momento o meu coração se encheu de alegria. E eu tive assim, sabe, a razão de viver. Eu encontrei ali a razão para viver, né? E, nossa, foi uma alegria que acabou a reunião e eu fui contando para todo mundo, sabe? E eu via que as pessoas me olhavam e viam uma diferença, porque, né, o brilho de Deus estava dentro de mim. Eu continuei o jejum de Daniel e foi ainda mais gostoso, porque ali eu tinha intimidade com Deus. Então, sempre que eu lia a Bíblia, que eu buscava, aí já era diferente, porque eu não era mais estranha, mas eu era filha, né? Eu passei a me tornar filha de Deus. Mas eu vejo o jejum de Daniel como uma pausa, assim, para ter um momento a mais, eu e Deus. Então, sempre que vem, eu fico muito feliz, porque eu lembro dessa minha experiência no jejum de Daniel e eu vejo que foi através dele que eu fui gerada pelo Espírito Santo. Eu não sou mais aquela pessoa, assim, nervosa, estressada. Eu tenho hoje paz dentro de casa, eu tenho um convívio com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, muito bom. O Espírito Santo, ele foi realmente um divisor de águas, que ele mudou os meus pensamentos. Assim, por mais que eu tenha a minha vida fora da igreja, mas ele me dá forças para negar as oportunidades, as propostas do mundo. Então, hoje eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa completa. Meu nome é Antônia Cleonice, tenho 42 anos. Cheguei na Igreja Universal totalmente com a minha vida destruída. Eu era muito doente, tinha síndrome do pânico, depressão, tinha pensamentos de morte, eu não comia, eu não dormia, eu não tinha decisões próprias. Eu precisava das pessoas para tudo, elas decidiam a minha vida. E um dia eu conversando com uma pessoa e ela falou para mim, o que você está esperando? Por que não vai numa igreja universal? E ela falou, não tem outra porta, não tem outra saída. Vai lá, faz uma corrente de libertação. E eu fui numa terça-feira. Cheguei, assisti à reunião, comecei a ouvir o que o homem de Deus falava. E falei, eu vou voltar nesse lugar. Já saí revestida de uma força que não sabia por quê, mas eu estava decidida que eu ia voltar lá. E fui, comecei a obedecer. Tinha vício, fumava, bebia, mas ali eu fiz um voto com Deus de parar. Estava havendo uma mudança na minha vida, já estava diferente. Já peguei um ônibus e saí de casa, que há 3 anos que eu não saía sozinha. Mas mesmo assim ainda estava faltando algo ainda. Eu ouvia falar do Espírito Santo, mas eu falava, quem é? Eu quero esse Espírito Santo para mim. Então, se é Deus, se Deus existe, então eu quero. E eu comecei a obedecer, me batizei nas águas, fui liberta. E em seguida veio o jejum de Daniel. Eu não sabia nem o que era, mas eu falei, eu vou me lançar. Aí Deus falou comigo que Ele queria. Eu jejuava, eu orava de hora em hora,
Eu acordava na madrugada e buscava Deus. E um dia eu estava na minha cozinha e o Bispo Macedo estava se preparando para entrar ao meio-dia. E eu me preparei também. Eu me preparava, era maravilhoso, era como se eu fosse encontrar o que eu nunca tive. E naquele dia o bispo entrou, eu me ajoelhei ali na minha cozinha e busquei junto com ele. E quando terminou, eu me levantei. Quando levantei, o Espírito Santo veio sobre mim. E eu fui cheia de uma alegria que eu procurei a minha vida inteira e nunca tinha encontrado. E ali eu tive uma experiência com Deus muito grande. O que foi essa experiência? Foi a certeza que veio dentro de mim. Foi uma certeza que ninguém tira. E ali Deus confirmou que o Espírito Santo tinha vindo sobre mim. E quando eu levantei, o meu desejo foi de sair e falar para as pessoas que realmente Deus existe, que eu procurei Ele a minha vida inteira. E assim como chegou a minha vez, poderia chegar a vez das pessoas também. Naquele momento, eu não estava preocupada como ia ser, de que forma que ia ser, preocupada em falar em línguas. Não, eu não estava preocupada. Eu estava buscando a Deus. E ali, naquele momento, não estava preocupada com emoções também. Eu queria Deus, o Espírito Santo. E quando Ele veio, eu tive a certeza, não foi uma emoção, foi a certeza. Porque quando o Espírito Santo veio, Deus falou que era comigo. E hoje eu sou uma mulher transformada, hoje eu tenho as minhas decisões, hoje eu tenho opiniões, hoje quem guia a minha vida é o Espírito Santo. E sem Ele eu não sou nada e nem ninguém. Ele é a minha joia preciosa, o meu tudo, minha razão de viver, minha razão de estar aqui, Ele é a minha salvação. Meu Pai amado e querido, meu bendito Senhor e Salvador, minha glória, minha riqueza, como meu coração se enche de alegria quando vê testemunhos como dessas pessoas, como a Cleonice, a Carolina e outras tantas que falaram da experiência que tiveram contigo. Meu Pai, eu quero te pedir já de antemão, quando nós chegarmos lá naquele Monte Hermon, haja um derramamento sobrenatural, estrondoso, extraordinário do Teu Espírito sobre toda esta terra confusa, conflitante, egoísta, cruel. Ó meu Pai, no meio de muitas pessoas que estão gemendo, existem aquelas pessoas que têm sede e fome da Tua justiça. Então, o Teu Espírito, que é o Espírito de justiça, venha descer e saciar a sede e a fome de todos os que participarem. Eu te peço, meu Pai, desde já, desde esse momento, e se por acaso há pessoas que neste momento estão crendo, que dizem, eu não aguento esperar até o dia 26, mas eu quero agora. Então agora mesmo, meu Pai, satisfaça a necessidade dessa criatura por conta da Tua misericórdia, não por conta dos nossos direitos, merecimentos, não, mas por conta da Tua compaixão. Eu peço que o Senhor venha sobre todo o Teu povo para glorificar, exaltar e magnificar o Teu Filho Jesus, como naquele dia da sua transfiguração. Eu te peço por todo o Teu povo, todos os Teus servos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, graças a Deus.
Amanhã nós estaremos de volta aqui. Graças a Deus por essa programação, graças a Deus por aqueles que nos ajudam, que contribuem para essa programação chegar até os confins do mundo. Eu dou graças a Deus por você que tem nos ajudado economicamente para que essa programação alcance pessoas como aquela criatura que confessou: se não fosse esse programa de televisão, eu não teria chegado na igreja, eu não teria conhecido Jesus. Eu dou graças a Deus por todos vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.